Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu nome porque nos trouxe mais uma vez na Tua casa de oração para poder Te adorar nessa manhã de sábado. Queremos Te pedir, Senhor, que transforme o nosso coração. Queremos ter um encontro contigo nesta manhã. Fale aos nossos corações através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. dos pequenos é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos. Bom dia, crianças. Deixa eu dar um bom dia para os adultos também, né? Mas peço licença me ficar de costa para vocês me falar com as crianças. Na historinha de hoje, que eu tenho que ser muito rápida, os irmãos falam que eu falo muito. Então eu vou ter que falar bem rapidinho e tentar fazer em 5 minutinhos, né? Eu queria falar para vocês um pouquinho sobre o amor de Deus. Tem um verso na Bíblia que fala assim, ó, São João 4:8, né? Ele fala que Deus é amor, né? Aquele que não ama, lá fala que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, vou falar um pouco sobre amor, né? Pra gente, quem conhece a Deus, tem que ter muito amor no coração. E tem algumas coisinhas básicas pra gente fazer que demonstra amor e que Jesus fica bem contente com cada gesto, cada coisinha que as crianças fazem que demonstra amor. Por exemplo, uma coisa que a gente pode fazer que demonstra muito amor é quando a gente faz, sabe o quê? Quando a gente obedece o papai e a mamãe. Quando a gente guarda os brinquedinhos, né, Melissa? Melissa, ela já está aprendendo a guardar os brinquedinhos desse tamanho já. E eu sei que vocês fazem isso. Quando você está maiorzinho um pouco, que vocês já conseguem arrumar a cama de vocês, guardar os calçados, quem sabe até guardar o pijaminha, né? Que tá sempre do lado avesso quando a gente tira, né? A gente dobra e guarda. Tudo isso é gesto de amor. Mas tem um gesto de amor tão gostoso que para vocês fazer que o papai e a mamãe ficam muito felizes e o papai do céu também. Vamos ver como que é. Epa! É assim, ó. Te amo, mãe. Quando vocês dão um abraço e falam que ama a mamãe e dá um beijo, a mamãe fica toda sorridente, fica muito feliz e o papai também. E o papai do céu também, sabe? Eu trouxe ali um bichinho, porque tem uma coisa que a gente faz que mostra muito amor, sabe o quê? Cuidar bem dos bichinhos, dos animais também. Isso é um gesto muito bonito de amor. A Aline vai ficar segurando porque alguma criança pode ter medo, né? Mas ela é muito boazinha. Ela chama Daisy. Eu trouxe a Daisy para vocês verem. A Melissa tem um pouco de medo da Daisy, sabe? A Daisy era um bichinho que era muito judiada. As pessoas que cuidavam da Daisy deixavam as crianças judiadas da Daisy. Veja, adultos, como a Daisy é bonita. É a minha menina. Ela é bem cuidadinha lá em casa. A gente dá muito carinho para ela. Tá bom? Ela retribui quando ela tá comendo os peixes, sabe? Ela fica toda feliz quando a gente dá um peixe para ela. Ela ama comer peixe. Entendeu? Então, os meninos judiavam muito da Daisy. Então, eu pedi que desse a Daisy para mim, que eu ia cuidar muito bem dela, e eu ganhei ela. Fiquei muito feliz. Então, eu cuido dela. Sabe? A gente pode passar a mão, só não pode passar a mão na boquinha. Mas pode pegar, pode cuidar. Então eu dou muito carinho para ela. Então agora ela foi lá para casa, ela estava doente, estava triste. E a gente cuidou muito bem dela. E agora ela está bem saudável, bem feliz. Então o que eu queria falar para vocês é o seguinte.
O Papai do Céu fica muito feliz e é um gesto de amor. Quando a gente não judia dos animais, né? Lá em casa tem mais outro bicho também, né? Tem o tico é uma graça também. Um dia eu vou mostrar o tico para vocês. Entendeu? Então a gente tem que dar bastante amor e carinho para os nossos bichinhos e principalmente para o papai e para a mamãe. E assim o nosso Papai do Céu vai ficar muito feliz e muito contente com a gente. Tá bom? Que Deus possa abençoar vocês, que vocês possam crescer cheio de amor no coração. Tá bom? Vamos sentar lá com o papai e com a mamãe? Congregação, ajunto nos prostrar diante do nosso Deus. Nosso eterno Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Ti toda a honra, toda a glória seja dada, porque Tu é digno de toda a honra, de todo o louvor, de toda a adoração. Neste momento, Senhor Deus, estamos prostrados diante de Ti, com os nossos pensamentos elevados aos céus. Em primeiro lugar, com o nosso coração agradecido, porque o Teu amor foi maior. E através deste grande amor, Senhor Deus, hoje nós podemos estar aqui em boas circunstâncias, diante de Ti, para a honra e glória do Teu santo nome. Queremos Te agradecer também porque o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos em boas circunstâncias, nesta manhã maravilhosa do Teu santo sábado, na Tua casa de oração. Que o nosso louvor e a nossa adoração nesta manhã seja unicamente para exaltarmos o Teu santo nome, mas também, Senhor Deus, para o nosso crescimento espiritual. Só possa ser com cada adorador Teu presente aqui neste momento. Que o que aqui, Senhor Deus, viemos buscar, que o Teu Espírito Santo possa nos conceder e que possamos sair daqui, Senhor Deus, revigorado. Não porque somos merecedores, mas porque o Teu amor por nós é maior. Pedimos que o Senhor esteja com o Teu servo, o irmão Celso. Que Teu Espírito Santo possa falar por ele neste momento e que a Tua mensagem possa alcançar o nosso coração. Te agradecemos pelo perdão sobre as nossas faltas cometidas. E também, Senhor Deus, pedimos que o Senhor continue conosco a cada instante da nossa vida. Somos falhos, pecadores, às vezes até indignos de receber as Tuas bênçãos. Mas nós acreditamos neste amor, Senhor Deus, que o Senhor tem por nós. E é no nome dEle que nós rogamos todas essas bênçãos e também agradecemos. Amém. Vem do céu a palavra do Senhor. É como mel na boca o sabor, mas também sublime instrução a nós. Vem do céu a paz.
palavra do Senhor. Nós estamos vivendo uma época em que se fala muito de milagres. Mas só que esses milagres muitas vezes estão meio distorcidos, né? As pessoas falando muito sobre as coisas desse mundo, para esse mundo em si, mas não falam o verdadeiro milagre que Deus realmente quer operar em nosso coração, né? Então nós iremos estudar nessa manhã sobre esse assunto, o maior milagre. Porque eu tenho presenciado, veja bem, na minha família, eu tenho orado para minha esposa já faz 12 anos, um problema de saúde, e não tem acontecido um milagre. E certo dia um irmão disse para mim assim, irmão, você não pode falar do milagre porque na sua família você não teve esse privilégio ainda. Ele está aqui hoje, está me olhando. Ele é muito meu amigo, mas eu comecei a ficar intrigado com isso. Eu falei assim, mas Deus, mas será que eu não tenho um milagre na minha vida para poder falar? E ali então o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração e falou assim, você tem um milagre sim. Você é o maior milagre. Porque se eu não tivesse trabalhado no seu coração, você não estaria me servindo. Então o maior milagre que eu vejo hoje, meus queridos irmãos, é a transformação do nosso coração. É você estar na igreja hoje. Amém? É você estar aqui hoje num sábado, aonde você tinha várias coisas para fazer, e de repente você agendar então Deus como prioridade na sua vida, e você colocar Deus como prioridade e falar assim, eu quero adorar a Deus nesse dia de sábado. Então esse é o maior milagre. Talvez falando sobre milagre, talvez você precisa de um milagre, quem sabe, na família. Quem está precisando de um milagre aqui? Tem bastante gente, mas tem uns aqui que acho que não está precisando, né? Mas irmãos, todos nós precisamos de milagres. Todos os dias. Só pelo fato de nós acordarmos pela manhã, nós podemos trabalharmos, nós podemos respirarmos, nós podemos decidir aquilo que realmente agrada a Deus. É um milagre, nós podemos tomar essa decisão. E muitas vezes nós chegamos à igreja e dizemos assim, puxa vida, nada acontece na minha vida. Nada tem acontecido na minha vida. Mas, meus queridos irmãos, se nós formos analisar a nossa vida, como Deus nos alcançou, como Deus nos resgatou das trevas, e de repente eu estou falando para alguém nessa manhã de sábado, que ainda não se entregou a sua vida completamente a Jesus, não sabe essa alegria, o que é servir a Jesus. Talvez eu estou falando para alguém que está demorando muito tempo a tomar sua decisão ao lado de Jesus. E Deus quer falar o seu coração nessa manhã, porque Deus tem pressa. Jesus disse que vai voltar a essa terra e nós precisamos estar preparados. É sobre esse milagre que nós iremos falar nessa manhã. Quem sabe um milagre na vida dos filhos, na saúde. Mas o maior milagre que Deus quer fazer é transformar o nosso coração o mais rápido possível. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 19, versículo 1 a 10. Esse personagem da Bíblia aqui é um personagem muito conhecido, inclusive das crianças. As crianças, quando começam a entender sobre a palavra de Deus, as mães, os pais já começam a contar essa história de Zaqueu. Eu fico olhando assim na história de Zaqueu, um homem que era odiado por todos. Naquela época no qual onde ele estava inserido, ninguém gostava dele. Uma pessoa que diz a palavra de Deus que ele era uma pessoa rica. Uma pessoa que estava voltada às coisas desse mundo. Mas interessante que nós vamos ler os versículos logo a seguir, que quando ele se encontrou com Jesus, ele foi transformado. Amém? Por isso, meus queridos irmãos, não tem como alguém se encontrar com Jesus e continuar do mesmo jeito. Não tem como você se deparar com Cristo e você continuar do mesmo jeito. É preciso haver mudança, é preciso haver transformação, porque aquele que está na presença do Senhor todos os dias, há mudança, há transformação, há alegria, há esperança. E aconteceu com esse homem, não sei a idade dele, mas aconteceu com Zaqueu. Vamos ler versículo 1. Diz assim, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus,
mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu uma sicômago, ou árvore, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa, recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado, alguém restitui 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois que também esse filho é de Abraão. Versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meus queridos, essa história aqui nos revela que esse homem era rico. Interessante, se você for ler um pouquinho mais atrás, Jesus fala do jovem rico, que ele estava agarrado às coisas desse mundo, ao dinheiro. E Jesus pediu para ele que se ele quisesse um dia estar no reino celestial, ele precisava vender as coisas e dar aos pobres. Mas logo ele comenta também assim que é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico se salvar. Mas aqui com Zaqueu foi diferente. Quando Jesus ele se deparou com Zaqueu, Zaqueu se transformou a sua vida através do poder de Jesus. Ele era rico. Era um homem que ele, como eu já disse, era odiado por todos. Mas eu estava lendo essa semana falando sobre Zaqueu, Atos dos Apóstolos. Fala ali que Zaqueu estava desesperadamente louco para ver Jesus. Diz que ele não conhecia Jesus, mas ele ouviu falar de Jesus. Que tinha Jesus passando, estava Jesus passando por aquela cidade, por Jericó. Então diz aqui que ele procurava ver quem era Jesus, versículo 3, mas não podia ver por causa da multidão. Era muita gente que estava ao lado de Jesus, ele não conseguia ver Jesus. Mas interessante que fala aqui que ele correu e subiu numa árvore, para que ele pudesse ver Jesus. Agora, o que me chama a atenção aqui é que tinha várias pessoas ali em Jericó. Uma multidão de pessoas. Mas se nós formos ver o relato aqui um pouquinho antes, Jesus cura um cego em Jericó, um capítulo, versículos antes. E Zaqueu então se encontra com Jesus. Daquela multidão que havia ali em Jericó, 2 pessoas se encontraram com Jesus. Por isso, meus queridos irmãos, nós que estamos hoje na igreja, Jesus está passando por aqui na sua vida, na minha vida. Eu não sei se eu vou ter a oportunidade de falar para vocês ainda que Jesus vai voltar muito em breve. De que Jesus tem pressa em transformar o nosso coração. Jesus, ele tem o desejo de habitar conosco. Ele quer dizer para cada um de nós hoje, filho, eu quero habitar com você na sua casa, na sua vida, nos seus negócios. Eu quero habitar com você na sua família. Eu quero fazer parte da sua vida. Mas para isso você precisa permitir com que eu entre na sua vida. Interessante que aqui então no versículo 8, nós podemos ver aqui então que Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restitui 4 vezes mais. Meus queridos, aqui então Zaqueu se converteu, ele viu que Jesus era o Salvador. Aquela foi a única oportunidade de Zaqueu. Talvez Zaqueu não teria uma outra oportunidade de se encontrar com Jesus. E ali então houve a conversão. Quando nós se encontramos com Jesus, há mudança de atitudes. Quando nós realmente entregamos o nosso coração a Jesus, há mudança de atitudes, de hábitos e costumes. Foi o que aconteceu com Zaqueu aqui. Ele então resolveu dar metade dos seus bens aos pobres e restituir as pessoas no qual ele tinha roubado. E no versículo 10, Jesus fala bem assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meus queridos, quando eu olho para a minha vida passada, eu vejo assim que eu estava perdido. Quando eu olho para a vida passada minha, quanto tempo eu andei longe dos caminhos do Senhor. Eu não sabia que Deus tinha um plano na minha vida. Eu não sabia que Deus tinha um plano na minha vida para poder alcançar outras pessoas também.
Mas com o passar do tempo, eu pude ver que o Senhor Jesus, ele tinha um plano na minha vida. E olhando as minhas dificuldades que eu passei até hoje, eu pude ver que Deus estava no comando. Eu pude ver, eu louvo a Deus hoje, porque o Senhor Jesus, ele conduziu minha vida para que eu pudesse estar aqui. Vocês acham que para mim pregar é fácil? É uma das coisas mais difíceis para mim. Eu sou vendedor há 19 anos, falo bastante, mas falar em público para mim é o maior desafio. Para mim estar falando para vocês hoje, nessa manhã de sábado, muitas orações eu fiz. E brigando com Deus, Senhor Deus, arruma outro. Eu não vou. Mas Deus fala assim, te mandei eu, é você que tem que ir. E quando eu recebi o convite do Alexandre, ele disse para mim assim, irmão Celso, não tinha outra pessoa. Era você. Convidei um monte de gente, ninguém foi. Sobrou você. Então se Deus chamou, eu vou. Porque assim é a vontade do Senhor. Então, meus queridos, eu vejo assim que, da mesma forma que Jesus transformou a vida de Zaqueu, num homem que era odiado por todos, num homem de bem, um homem de caráter, um homem que ele podia chegar na igreja, as pessoas não olhavam mais torto para ele porque ele foi transformado por Jesus. Assim também ele tem feito na minha vida, eu tenho certeza que na vida de vocês também. Mas para isso nós precisamos fazer igual Zaqueu, nós precisamos pedir que o Senhor Deus transforme o nosso coração a cada dia. Esse é o maior milagre. O maior milagre que Jesus quer realizar em nosso coração é a transformação do nosso ser. Mas nós podemos ver também, meus queridos irmãos, um outro testemunho de uma outra pessoa da Bíblia, Saulo. Mas antes disso eu quero falar um pouquinho de João, filho do trovão, um homem que era explosivo, um homem que não tinha temperamento nenhum, brigava com tudo e com todos. E a palavra de Deus diz que esse homem era um homem muito explosivo, mas na contemplação de Jesus, na comunhão que ele teve com Jesus, ele foi transformado. Mas só que quando nós olhamos para a nossa vida, muitas vezes nós desanimamos. E muitas vezes nós não queremos mais estudar a Bíblia. Nós não queremos mais vir à igreja. Nós não queremos mais falar de Jesus porque, Senhor Deus, eu sou assim. Eu tenho feito coisas que não te agrada. Como é que eu vou falar do teu amor para outras pessoas? Mas, meus queridos irmãos, quando nós olhamos para as pessoas da Bíblia, as pessoas do passado, nós podemos ver que elas tiveram os conflitos também. Não foram fáceis para elas também. Mas uma coisa interessante que ela nos demonstra para cada um de nós, que elas nunca desistiram de Deus. Que nem nós estamos aqui hoje na igreja, nós não podemos desistir também. De repente você está vivendo um conflito espiritual. De repente eu estou falando para alguém que tem dupla personalidade. Vivendo na igreja uma coisa, vivendo lá fora outra coisa. Os jovens da nossa igreja. De repente eu estou falando para alguém que está navegando em site da internet que Deus não se agrada. Namoro que Deus não se agrada. Fazendo um negócio que Deus não se agrada. Mas se você continuar estudando a palavra de Deus, se você continuar insistindo na presença do Senhor, Deus vai transformar você. Amém? Por isso, meus queridos irmãos, nós podemos ver aqui em Atos capítulo 7, versículo 58. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 7, versículo 58. Ali fala que Saulo, um homem que perseguia o povo de Deus, um homem que ele permitiu que apedrejasse Estevão. E ali disse que no momento que apedrejaram Estevão, aquelas pessoas que apedrejaram Estevão colocaram a roupa dele nos pés de Saulo. E agora veja bem que quando nós lemos o relato de Saulo, ele teve um encontro com Jesus. Em Atos capítulo 9, versículo 4. Quando ali ele estava indo para Damasco para poder matar os cristãos em Damasco. Ali o Senhor Jesus apresenta a ele, ele cai do cavalo e fica cego. E ali então ele se encontra com Jesus. E ele é transformado. Ele se torna de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Ele foi transformado pelo poder de Deus. Agora eu fico imaginando assim, meus queridos irmãos, quantas pessoas que o apóstolo Paulo matou. Quantas igrejas que ele ali eliminou pessoas inocentes, pessoas que serviam ao Senhor.
E nós podemos ver aqui então que Saulo, ele foi transformado pelo poder de Deus, que Deus até trocou o seu nome de Saulo para Paulo. Nós podemos ver de Jacó para Israel. Nós podemos ver que várias pessoas que tinham o seu temperamento difícil, Deus trocou até o seu nome. Por isso, meu querido irmão, você que veio nessa manhã de sábado, não desista de lutar com Cristo. Não deixe com que o inimigo faça com que você desista desse caminho. O apóstolo Paulo foi transformado pelo poder de Jesus, de Saulo para Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido. Uma pessoa que para a sociedade não havia esperança de solução para um homem desse. Nós podemos ver hoje pessoas que estão em grandes presídios. Pessoas que para os nossos olhos humanos não tem mais solução, mas para Deus tem. Por isso, meus queridos irmãos, que esse é o maior milagre que eu vejo que pode acontecer no coração do ser humano. Uma pessoa que está vivendo uma vida longe dos caminhos de Deus e começa a estudar a palavra de Deus e ser transformado. Só que aqui no Espírito de Profecia fala, página 168, que essa transformação, ela precisa acontecer agora. Eventos Finais, página 168, diz assim: quem deseja ser santo no céu precisa ser primeiro ser santo na terra. Os traços e caráteres cultivados na vida não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Sairemos da sepultura com a mesma disposição que mantivemos na sociedade e no lar. Jesus não altera o nosso caráter na sua vinda. A obra de transformação tem que ser efetuada agora. A nossa vida diária estará determinando o nosso destino final. Então, meus queridos irmãos, Deus ele tem urgência em transformar o nosso coração. É agora. As pessoas têm a mania de dizer assim, não, mas quando Jesus voltar, ele vai me transformar por inteiro. Esse corpo é corruptível. Mas o nosso caráter, a nossa forma de viver, nós precisamos pedir a Deus para que possa mudar agora. Abra sua Bíblia agora em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Aqui diz assim, meus queridos irmãos, que a transformação só ocorre quando contemplamos por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Meus queridos irmãos, nós somos transformados naquilo que nós contemplamos. Aqui fala que a nossa transformação só ocorre quando nós contemplamos a Cristo. Agora eu faço uma pergunta a cada um de nós nessa manhã de sábado. A quem você tem dado mais atenção? As novelas? Os sites de internet? A quem eu estou contemplando mais? Será que eu tenho tido tempo para poder contemplar as coisas de Deus, examinar a palavra de Deus? Porque a transformação só ocorre quando nós contemplamos ao Senhor. E de que maneira que nós contemplamos ao Senhor? Através da oração. Através do estudo diário da palavra de Deus. Da lição da escola sabatina. Essas são as ferramentas que o nosso Deus usa para transformar o nosso coração a cada dia. Vamos para Romanos 7, versículo 15. Abra sua Bíblia em Romanos 7, capítulo 15. Romanos 7, capítulo 7, versículo 15, diz assim. Meus queridos irmãos, quando o apóstolo Paulo ele se converteu, ele tinha muitos conflitos na sua vida. Eu acho que assim, que a sua vida passada dele condenava muito ele. Mas aqui, ele fala bem assim, ó. 7:15, diz assim. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Isso acontece conosco diariamente. Tem muitas coisas que nós não gostamos de fazer e fazemos. Tem muitas coisas que nós olhamos assim, ó, puxa, isso aqui é errado, mas a pessoa acaba fazendo. Isso acontecia com o apóstolo Paulo. Versículo 19 diz assim, porque nem faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. E o versículo 24 e 25 diz assim, desventurado o homem quem sou, quem me livrará do corpo desta morte? E versículo 25 diz assim, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu em mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus,
mas segundo a carne, a lei do pecado. Nós podemos ver aqui, meus queridos irmãos, que o apóstolo Paulo, então, ele tinha um conflito terrível dentro do interior. Eu me lembro que quando eu me converti, há 10 anos, vai fazer agora dia 28 de dezembro, agora vai fazer 10 anos que eu me batizei nessa igreja. Logo nas primeiras semanas que eu me converti, eu tinha um conflito muito grande na minha mente. O diabo começou a colocar na minha mente duvidar da existência de Deus, de que não precisaria guardar o sábado, de que não precisaria devolver o dízimo, de que não precisaria eu estudar a Bíblia. Logo com uma semana de batismo, eu comecei então a orar a Deus e a repreender, porque eu sabia que era Satanás. E esse conflito, meus queridos irmãos, começou o dia inteiro. Eu me lembro que eu estava vendendo em São José dos Pinhais, parei o meu carro, e ali então eu fiz uma oração ao Senhor, suplicando: Senhor Deus, se o Senhor não tirar esses maus pensamentos de mim agora, eu nunca mais vou ler a tua palavra. Porque eu não aceito, eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu quero que o Senhor governe a minha mente. E naquele exato momento, meus queridos irmãos, Deus fez bem assim, ó, sumiu. Sumiu meus maus pensamentos e Deus ouviu minha oração e eu louvo a Deus por isso. Porque naquele momento eu estava num conflito terrível. O inimigo colocando na minha mente de que Deus não existia, de que a palavra de Deus não precisava ler, de que não precisava mais eu guardar o sábado, não precisava mais eu batizar. E ali então o Senhor Deus, Ele me abençoou e me limpou do meu coração tudo isso. E quando eu acabei de fazer essa oração, peguei meu carro, saindo na rua, a mais ou menos uns 100 metros que eu estava na rua assim, uma criança solta da mão da mãe e atravessa na frente do meu carro. E eu ali então, chovendo, pisei no freio, joguei o que deu para a direita e a mãe veio correndo e foi atropelada junto com o menino. E ali então eu fiquei em paz com Deus, porque eu sabia que Deus estava no comando. A mãe, grávida de 8 meses, desmaiou. E o menino embaixo do carro. E ali então eu pude ver a mão poderosa de Deus, porque Deus guardou aquela família e nada aconteceu com nenhum deles. Eu conto isso, meus irmãos, sabe por quê? Porque nós estamos vivendo num conflito hoje. Satanás, ele não quer que você estude a palavra de Deus. Ele não quer que você fale de Jesus. Ele não quer que você tenha uma vida consagrada a Ele. Ele quer que você coloque a dúvida no seu coração. Ele quer que você não acredite nas promessas de Deus. Ele quer que você não acredite que tem poder em Jesus de transformar o nosso ser, o nosso coração. É isso que Satanás quer colocar em nosso coração. Mas, meus queridos irmãos, Deus tem poder sim para transformar o nosso coração. Nós podemos ver também na vida de Davi. E nós precisamos fazer essa oração que Davi fez. Em Salmo 51, verso 10, no momento em que Davi ali, ele reconhece o seu pecado. Ele fala para Deus: Senhor Deus, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós precisamos fazer todo dia essa oração a Deus. Senhor Deus, eu sou assim, nós precisamos ser sinceros para com Deus. O Senhor me conhece, o Senhor sabe os meus atos, o Senhor sabe as minhas intenções, o Senhor conhece os meus pensamentos, mas eu quero que o Senhor crie em mim um coração puro. Tire de mim esse coração de pedra. Eu quero que o Senhor transforme o meu coração. Eu quero sentir paz, eu quero falar do teu amor às outras pessoas. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam que realmente eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Sabe, meus queridos, nós precisamos fazer essa oração suplicando a Deus a sua graça, a sua misericórdia. Nós precisamos falar para Deus suplicando as suas promessas em nossa vida. Nós precisamos realmente viver esse evangelho no qual nós conhecemos. De repente eu estou falando para alguém nesta manhã que ainda não tomou sua decisão ao lado de Jesus. Talvez você está adiando. Até quando nós teremos essa porta aberta? Até quando nós iremos viver? Eu vou contar uma história para vocês que me aconteceu na minha vida há 1 ano atrás. Falando sobre oportunidade. Eu tive um contato com uma pessoa uma única vez e foi a primeira e última vez. Eu estava trabalhando na cidade de São José dos Pinhais. Fui fazer uma entrega em um mercado. E quando eu cheguei a fazer a entrega nesse mercado, a primeira vez que conversei com o dono do mercado, eu disse para ele assim, terminei ali, ele acertou comigo, me pagou. E eu disse para ele assim: Hélio, eu tenho um DVD para você, um presente para você assistir com a sua família. Você aceita? DVD de Deus. Ele falou: aceito.
Eu me lembro que despedi dele e saí. Quando foi na terça-feira, recebi um telefonema que uns assaltantes entraram no mercado dele e mataram ele. Um rapaz de 38 anos, com alguns filhos pequenos. Um rapaz de posses, de dinheiro. Mas eu fiquei muito chateado com isso. Eu fiquei pensando e falando com Deus, Senhor Deus, a última oportunidade que esse homem teve. E eu fui a última pessoa, de repente, a falar de Jesus e dar um DVD missionário para esse homem. E ali então, dali uns 15 dias, eu passei no mercado, perguntei para sua esposa, será que ela assistiu um DVD? Ela falou assim, no Capia Azul? Eu falei, é. Ela diz assim, não assistiu, do mesmo jeito que você deu, está na gaveta. Sabe, meus queridos irmãos, eu fiquei pensando assim, a misericórdia de Deus. As oportunidades que Deus está dando para cada um de nós. A chance que Deus deu para aquele homem. A última oportunidade. Eu sempre digo assim, imagine se você soubesse que Jesus iria voltar amanhã. Quais seriam as suas mudanças nos seus hábitos e costumes? O que você faria hoje se Jesus voltasse amanhã, meio-dia? Será que eu perdoaria o meu irmão? Será que eu realmente fazia o trabalho missionário? Será que eu estudaria a Bíblia mais? Será que eu passaria alguns momentos em oração com Deus? Aqueles pecados que estão no meu coração, será que eu confessaria e abandonaria definitivamente? Então, meus queridos irmãos, eu penso assim que na eternidade só Deus pode julgar, mas aquele homem fumava, bebia, que eu presenciei no momento que eu estava lá, e ele teve a sua oportunidade. E nós que estamos aqui na igreja? E nós como cristãos, e você que está nos visitando hoje, Deus está te chamando você. Deus quer que você realmente entregue a sua vida a Jesus. Porque eu não sei se esse sol que está aqui fora hoje vai brilhar para nós amanhã. Eu não sei, e Deus tem pressa, Deus tem urgência de nos transformar o nosso coração. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia para nós finalizarmos em Filipenses 3:12. Filipenses 3:12 e 13. O apóstolo Paulo, ele conclui aqui falando algo muito importante para nós. Filipenses 3:12 e 13. Diz assim: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. Diz assim, eu não recebi a perfeição ainda. Mas eu prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as coisas que diante de mim estão. Meus queridos, tem uma coisa interessante aqui que o apóstolo Paulo fala. Olha, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Eu não sou perfeito. Às vezes eu erro. Às vezes eu caio algumas vezes. Mas eu estou escondido atrás de Jesus. Através da graça de Jesus, Ele me dá poder para vencer. Mas ele fala aqui no versículo 3, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Eu esqueci da minha vida passada. Eu matei várias pessoas, mas eu esqueci, porque Jesus lavou meus pecados. Sabe, meus queridos, nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo disse. Esquecer das coisas que para trás ficam. Agora eu fico pensando assim, meus queridos irmãos, você já pensou na sua vida passada? Por quais caminhos você andou antes de conhecer a Cristo? Você lembra os últimos momentos que você estava no mundo? Você lembra o que você fazia antes de conhecer a verdade? E hoje você vê que há mudança, teve mudança na sua vida? Isso é milagre, meus queridos irmãos. Isso é milagre, é transformação de vida. Quando nós olhamos para trás, nós vemos assim que a nossa vida foi transformada por Deus. Por isso que nós precisamos continuar servindo ao Senhor. Mesmo caindo e levantando, nós precisamos continuar servindo ao Senhor. Sabe, meus queridos irmãos, eu tenho algo em minha vida que muitas vezes, quando eu estou na roda de família, às vezes eles lembram do passado, de algo que eu fazia, que eu falo para as pessoas assim, para meus parentes, não vamos lembrar disso mais não, porque eu não gosto nem de lembrar disso. Sabe que quando a gente vive no mundo, a gente é assim, a gente faz coisas que não agradam ao Senhor. E quando nós se deparamos com Deus, e quando nós entregamos o nosso coração a Ele, e nós somos transformados, nós não queremos nem mencionar. Nós precisamos fazer igual o apóstolo Paulo falou, esquecer das coisas para trás ficam.
e saber que o nosso Deus está voltando e nós precisamos nos entregar completamente. Esse é o maior milagre que Jesus quer realizar em nosso coração. E se você esqueceu de toda a mensagem, Efésios 1, verso 4 fala que Jesus nos escolheu antes da fundação do mundo. Amém? Você é um escolhido de Deus. Não deixe com que Satanás tire você desse caminho, dessa caminhada. Quando o inimigo vem colocar na sua mente dizendo que você não é digno de um dia estar no céu, repreenda em nome de Jesus. Eu fui remido pelo sangue de Cristo. Jesus me alcançou. E Ele vem me dar força para poder vencer. E nesta manhã de sábado, eu tenho uma pessoa muito especial aqui que eu quero dar um testemunho dele. Ele está aqui na igreja. Uma pessoa que viveu 40 e poucos anos no Espiritismo. Uma pessoa que eu falava de Jesus para ele, ele dava risada. Não acreditava na palavra de Deus. Eu falava da Bíblia, falava da volta de Jesus, ele tirava sarra de mim. Mas através do milagre que Jesus operou na minha vida, através da transformação que Jesus operou na minha vida, da minha família, ele começou a ver que realmente houve mudança, houve transformação. E ele começou a se interessar em estudar a palavra de Deus comigo. E ele está aqui. Jairo, vem aqui à frente, Jairo. E o senhor Jairo, ele realmente decidiu entregar o coração para Jesus. Ele trabalhou muitos anos servindo ao inimigo de Deus. E hoje ele serve o Rei do Universo. Esse aqui é o meu cunhadão, que arrumou minha esposa para me casar. E eu casei ele com Jesus. Amém? E ele foi transformado. Eu me lembro que quando ele começou a estudar a palavra de Deus, começou a orar, ia por várias denominações. E uma das orações que ele fez, ele falou: Senhor Deus, se existe uma verdade, revela para mim. E um sonho ele teve, e Deus revelou para ele, olha filha, a minha igreja é aquela que guarda o sábado, adventista do sétimo dia. Falou nitidamente para ele num sonho. Essa é a igreja verdadeira. Depois disso, então, ele começou a estudar a Bíblia comigo, e a sua esposa, católica, não queria nem saber de falar de evangelho. E ela, depois que ouviu falar do sonho dele, ela também foi transformada através desse sonho dele. Zu, vem aqui à frente. Também o Senhor Jesus alcançou e está transformando o coração. E através desse sonho que ele teve, ela falou assim, se ele teve o sonho, porque realmente Deus falou. Ela começou a estudar a palavra de Deus junto com ele, porque ela não queria que estudasse nem na casa dele. Estava fazendo estudo na minha casa, porque ela não aceitava estudo na casa dela. E depois que teve esse sonho, então, meus queridos irmãos, olha como é que o Espírito Santo trabalha, como Deus trabalha na vida das pessoas. Ela passou, então, da minha casa para a casa dela, e a gente começou a estudar a palavra de Deus, e foram transformados pelo poder de Deus. Mas tem uma terceira pessoa aqui também, que é o pai de todos aqui, o irmão, o seu Augusto. Né, seu Augusto? Vem aqui à frente, seu Augusto. Meu sogro. E quando eu me converti, eu estudei a palavra de Deus, eu estava tão ansioso para poder pregar a palavra, que daí eu comecei a pregar para o seu Augusto, a minha sogra, que ela já dorme no Senhor, faz 1 ano, e nós se batizamos nós 4 aqui nesse tanque aqui. E o senhor Augusto, então, com 70 anos, né, seu Augusto? Enganado, e foi alcançado pela graça de Cristo Jesus. Amém? Esse é o poder de Deus, meus queridos. Esse é um milagre que Deus pode operar em nosso coração. Você que é visita hoje, estuda a palavra de Deus. Você que ainda não teve contato com a Bíblia, estude ela, que Jesus também transforme o seu coração. Ele vai dar alegria para você continuar servindo ao Senhor. E quando o Senhor Jesus voltar, nós estaremos como uma grande família, unidos para nunca mais nos separarmos. E lá no céu, haverá uma grande multidão adorando o nosso Deus. E nós não podemos terminar essa mensagem sem fazer um apelo no seu coração. Eu não poderia sair daqui hoje sem fazer um apelo ao seu coração. Eu gostaria de saber quem gostaria de ser transformado mais do que já é. Ser cheio do Espírito Santo. É para você, meu querido irmão. Você que realmente está precisando dessa transformação mais ainda na sua vida. Nós vamos cantar um hino agora. Esse hino, não sei. Eu conheço ele, mas não sei nem a letra do hino. Mas Deus está nos chamando, né? Deus está escrevendo uma carta a cada um de nós. E essa carta, com certeza, está escrito o seu nome. Se você sentiu o desejo no seu coração de poder ser transformado pelo poder do Espírito Santo, cada vez mais, ser batizado com o Espírito Santo, ter poder para pregar a palavra de Deus, você que de repente tem vivido uma vida assim,
separada de Jesus, um pouco aqui, um pouco ali, que você possa se levantar ao cantarmos esse hino. E se você desejar ainda ser mais transformado, que você possa vir à frente. Meus queridos, eu também preciso ser transformado cada dia. A cada dia eu preciso ser transformado. Vou contar uma pequena história que aconteceu comigo há poucos dias. Vocês vão dar risada. Esse dia eu estava ali na Vila Áurea e liguei o pisco do meu carro para encostar numa vaga. De repente, um grupo de jovens atravessando a rua. O rapaz olhou para mim, mas falou um monte de coisa. Eu saí do carro rápido. O que você falou? Aí eu pensei comigo, eu sou um crente, né? Eu não posso brigar. Eu lembrei, na hora, o Espírito Santo me barrou naquela hora. Aí eu pude ver assim, meus queridos irmãos, que eu ainda não estou transformado. Eu preciso ainda de transformação ainda. E graças a Deus ali que o Espírito Santo me segurou e eu fiquei quieto. Peguei meu destino, fui embora. Eles também foram embora. Mas olha, por pouco ali eu não brigo com o rapaz no meio da rua, um adventista sétimo dia, ancião e tudo da igreja. Então eu pude ver assim, meus queridos irmãos, que Jesus ainda precisa transformar o meu coração. E se você é que nem eu, que precisa ainda de transformação, que você possa levantar. E se você quiser mais ainda, que você possa vir aqui à frente, como nós, para que nós possamos orar e selarmos a nossa vida na presença do Senhor. Amém? Vamos cantar esse hino. Glória a Deus por você levantar. Louvado seja Deus. Que Jesus possa transformar o nosso coração. Hoje eu despertei Quando Ele voltar, nós você, possamos estar preparados para mas morar não com Ele. lembrou que eu estava aqui. Estava te olhando. Não desanime com as suas atitudes que você tem feito ultimamente. Quando então Mas ore a você Deus para que Deus possa saiu, transformar a cada dia o sem nosso de coração. mim se despedir, e eu estava te guiando. Eu te dei a vida, te dei o meu amor, e só queria a sua atenção. Eu estou aqui a Fala com te Jesus. esperar. Fala das mudanças que você precisa Sofro fazer. de te ver sozinho a lutar, porque eu te planejei Nós não estamos sozinhos, Jesus está conosco. antes de nascer. Olha para mim, preciso de você. Não importa onde vá, ao seu lado eu estarei. Eu não me cansarei, eu quero seu coração. E a tarde logo então chegou, e seus problemas sim eu resolvi. Sei que foi difícil, e ao chegar em casa vi que cansado estava e dormiu. É claro que eu te entendo, triste eu fiquei, mas quero te dizer que amanhã eu te acordarei. Eu estou aqui a te esperar. Sofro de te ver sozinho a lutar, porque eu te planejei bem antes de nascer. Olha para mim, preciso de você. Não importa onde vá, ao seu lado eu estarei. Não me cansarei, eu quero seu coração. E a tarde logo então chegou, e seus problemas sim eu resolvi. Eu sei que foi difícil, e ao chegar em casa vi que cansado
cansada estava e dormiu. É claro que eu te entendo. Triste eu fiquei, mas quero te dizer que amanhã eu te acordarei. Meu filho, estou aqui a te esperar. Eu sofro de te ver sozinho a lutar, porque eu te planejei bem antes de nascer. Olha para mim, preciso de você. Não importa onde vá, ao seu lado eu estarei. Eu não me cansarei, eu quero seu coração. Meu nome é Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, para nós finalizarmos, enquanto nós respirarmos, o Espírito Santo não vai desistir para transformar o nosso coração, amém? Como disse essa letra desse hino, muito linda, Jesus planejou a gente para morar com Ele para toda a eternidade no céu. Por mais que tenha dificuldades, problemas, Jesus planejou você. Aqui vai passar. Jesus vai voltar muito em breve. E eu quero ver todos vocês um dia na Canaã Celestial, amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos louvar o Teu nome, Senhor, porque o Teu Espírito Santo tem transformado o nosso coração a cada dia. Nós queremos agradecer, Senhor, porque quando nós éramos no mundo, nós não conhecíamos ao Senhor. E o que o Senhor tem feito em nossa vida, Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por esse milagre maravilhoso, a transformação do nosso coração. E queremos te pedir, Senhor, que venha abençoar esse povo que está aqui, os Teus filhos que vieram nessa manhã de sábado te adorar. Nós carecemos, Senhor, mais ainda do poder do Espírito Santo, transformador o nosso coração, que possa transformar o nosso coração a cada dia. E que nós possamos se parecer contigo, Senhor. E aqueles que precisam tomar uma decisão ao teu lado, e que nesta manhã eles possam tomar essa decisão o mais rápido possível, selando a sua vida através do batismo. E que quando Cristo voltar, nós como uma grande família possamos estar entre aqueles que herdarão a salvação. Abençoa o teu povo aqui, ao redor do mundo, e nos batiza com teu santo e bom Espírito, e guarda-nos para o dia da tua redenção, em nome de Jesus. Amém. Dá um feliz sábado ao teu irmão, dá um abraço nele, e que Deus nos abençoe, e que os anjos de Deus possam estar agindo em nossa vida a cada dia. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel à lei do amor, pois aqui entreguei o meu coração. Minha vida agora está nas mãos do meu Salvador.